E quando as infraestruturas não só estão afetas à defesa nacional, mas também têm ocupação militar, como é o caso da Fortaleza de São João Batista, em Angra do Heroísmo, onde está instalado o Regimento de Guarnição número 1, existem condições de acesso, sem prejuízo para a abertura de portas a turistas e visitantes, conforme as palavras do comandante. O nosso interesse, como referi, é divulgar a Fortaleza, estar aberto a eventos, ou estar aberto a iniciativas que haja. Naturalmente que como militares, e não é esse o objetivo do Exército, coordenar grupos turísticos, coordenar entidades turísticas, portanto, cujo negócio é parte do turismo, mas nós estamos abertos para coordenar com as instituições da região, sejam as câmaras municipais, da Angra, da Praia da Vitória, a Direção Regional de Cultura, etc., para, enfim, abrir novas oportunidades, novos espaços, mas de uma forma institucional. Portanto, nós não podemos estar a corrigir o operador A ou o operador B, a dizer-lhe que, porque isso não é o nosso... Mas, por exemplo, com a Câmara de Comércio, aí estamos disponíveis para trabalhar e criar soluções. A Ilha Terceira necessita de um roteiro turístico do seu património histórico-militar que deve incluir todas as suas vertentes com vista a divulgar e promover os monumentos, os sítios e a história junto de turistas e visitantes. O apelo foi lançado na palestra sobre turismo que decorreu no âmbito do ciclo de conferências promovido pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. Aqui uma pequena imagem da Fortaleza de São João Batista com o seu fundo do Monte Brasil e que é um cartaz turístico de facto muito importante daqui da região, da Terceira e de Angra em concreto. O que antigamente serviu para a defesa da cidade e da ilha, hoje pode fazer parte da oferta turística através de um roteiro do património histórico-militar que deve ser criado potenciando a imagem local e fomentando o turismo, defende o diretor do Museu de Angra, Jorge Paulos Bruno, dá exemplos de edificações e sítios. O Núcleo de História Militar Manuel Coelho Batista de Lima, instalado no antigo Hospital Militar da Boa Nova, as baterias antiaéreas da Segunda Guerra Mundial, no Monte Brasil, e a Fortaleza de São João Batista, mas salienta o possível documento deve ser mais do que um mero elenco em papel. Começa depois o período de ocupação filipina, começa o período da construção da Fortaleza de São João Batista, que demora alguns anos, ou que demora muitos anos. Não seria apenas uma mera elencagem em papel, mas sim um programa de visitação que permitisse a quem visita algum desses locais, ou esses locais todos, perceber a importância que a Ilha Terceira teve na história militar, não só até do país, mas até nas dinâmicas do Atlântico. E isto creio que só se consegue através de um roteiro integrando todas essas edificações e sítios. O que falta é um roteiro do património militar na Ilha Terceira, porque de per si as peças valem pouco. O Ministério da Defesa não é a instituição vocacionada para promover e fazer cartazes turísticos do seu aquartelamento, porque ali está uma unidade militar. O Museu de Angra preocupa-se e já tem muito que se preocupar com as suas instalações, etc. O que está aqui a faltar, na minha perspectiva, é uma união de esforços para se constituir o roteiro do património histórico da Ilha Terceira. Não é por estar na Ilha Terceira, é porque os terceirenses ainda não conseguiram meter na sua cabeça que tem potencial, só que não souberam ainda foi utilizar. O apelo para a criação de um roteiro do património histórico-militar da Ilha Terceira foi lançado na palestra sobre turismo, inserida no ciclo de conferências promovido pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. Sandro Paim, presidente da entidade, acolheu a ideia com entusiasmo. Nessa estratégia integrada que se promove tanto a Fortaleza quanto o Castelo de São Sebastião, o Castelinho. Nós temos museus únicos, temos património material e imaterial único aqui na Ilha Terceira.
Temos o castelo, temos uma história para contar única e o que é certo é que nada vendemos disso. Portanto, é essencial trazer as entidades, trazer exemplos de fora e perceber também com os de cá, que conhecem muito esta realidade, e juntá-los às empresas, perceber, vamos criar um roteiro, de que forma queremos esse roteiro e de que forma que podemos potenciar. Não pode ser só contar uma história, tem que ser contar uma história e que envolva a gastronomia e que envolva um conjunto de outras vertentes nessa história. É isso que também fizemos. E quem é que ficaria responsável pela criação desse roteiro? No meu entendimento, não há necessariamente uma instituição específica que deva ficar. Agora, nós temos exemplos de diversos concelhos em que as câmaras municipais são as instituições estratégicas para a dinamização de uma atividade desta natureza. Eu veria como de bons olhos que a Câmara Municipal de Angra e a Câmara Municipal da Praia juntassem esforços no sentido de elas próprias darem origem à criação deste roteiro. Mas se assim não for, por exemplo, a Câmara de Comércio de Angra também o poderá fazer, embora me pareça que as autarquias têm essa obrigação de reconhecer os recursos turísticos, históricos, culturais dos seus concelhos e encontrar formas de dinamização, para além, naturalmente, das de preservação, mas neste caso falando de turismo, da forma de dinamização e divulgação. Outra vertente, ou um último slide, que tem a ver com a outra parte, que é a abertura, cooperação e divulgação. Imensas visitas que temos de diversas naturezas, as pessoas saem, de uma forma geral, saem muito satisfeitas com aquilo que veem, pela parte histórica que descobrem. Nós, de facto, não estamos vocacionados para fazer uma apresentação histórica, porque como militares não temos, enfim, genericamente essas competências. O que nós fazemos é visitas acompanhadas, mas já colocámos em diversos sítios, ou pelo menos nos locais mais importantes, placas em português e em inglês, referindo características específicas desses locais que estão a ser visitados, portanto, fazemos um acompanhamento por esses locais. E quando as infraestruturas não só estão afetas à defesa nacional, mas também têm ocupação militar, como é o caso da Fortaleza de São João Batista, em Angra do Heroísmo, onde está instalado o Regimento de Guarnição número 1, existem condições de acesso, sem prejuízo para a abertura de portas a turistas e visitantes, conforme as palavras do comandante. O nosso interesse, como referi, é divulgar a Fortaleza, estar aberto a eventos, ou estar aberto a iniciativas que haja. Naturalmente que como militares, e não é esse o objetivo do Exército, coordenar grupos turísticos, coordenar entidades turísticas, portanto, cujo negócio é parte do turismo, mas nós estamos abertos para coordenar com as instituições da região, sejam as câmaras municipais, da Angra, da Praia da Vitória, a Direção Regional de Cultura, etc., para, enfim, abrir novas oportunidades, novos espaços, mas de uma forma institucional. Portanto, nós não podemos estar a corrigir o operador A ou o operador B, a dizer-lhe que, porque isso não é o nosso... Mas, por exemplo, com a Câmara de Comércio, aí estamos disponíveis para trabalhar e criar soluções. Consequentemente, a Ação Turismo Militar consegue e desenvolve atualmente um projeto de promoção turismo militar nacional. O que é que faz? Traduz-se em quê? Num contacto direto com as 308 autarquias. Contacto direto diário. Que temos uma média de 40% de respostas. Pronto, assim, mas para quê? Nesta fase para quê? Para quê? Para sensibilizar para a importância do património histórico militar nacional. Exatamente é para isso que depois o turismo militar existe e pode ser muito, muito potenciado e pode ser um fator determinante para o desenvolvimento dos territórios. Todas estas questões e abordagens surgem numa altura em que se verifica um aumento do fluxo turístico na região e na Ilha Terceira e, por isso, a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo entendeu promover estes encontros denominados competitividade e cooperação para que os empresários, os agentes do setor e as entidades competentes possam todos juntos fazer mais e melhor. Neste caso estamos a tratar o turismo e identificamos um conjunto nesta conferência, um conjunto de oportunidades, acima de tudo vantagens competitivas que nós consideramos que a Ilha Terceira tem, que a região tem, mas que a Ilha Terceira tem e portanto é nesse sentido que estamos aqui hoje a trabalhar.
Basicamente, nós sabemos que a região cresceu muito no turismo, um valor impressionante, a maior região no país. Esse crescimento é muito positivo e deu-se porque houve um esforço do Governo Regional de captação de fluxos e de promoção por via da ATA, um esforço do tecido empresarial nessa promoção e nessa qualificação. É com certeza também reflexo da liberalização do espaço aéreo que trouxe notoriedade à região, mas isso traz desafios ao tecido empresarial, traz desafios ao Governo Regional e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. Sempre soube desde miúdo que o turismo de natureza em Aroca tinha que ser exprimido até ao limite para ter as devidas compensações financeiras de recursos económicos que nós temos, baseados nesses recursos endógenos, e apenas com os passadiços valorizamos essa atividade económica que já existia. Para além da história militar, na conferência foram abordados temas sobre produtos turísticos de natureza e marítimo pela voz de especialistas com trabalho desenvolvido a nível regional e nacional. Uma grande glaciação, as faunas litorais que viviam aqui sofreram alguma dilapidação e depois só mais tarde, portanto só há 8.000 anos, 10.000 anos, vá lá, é que houve um novo fenómeno de recolonização. O turismo militar e a valorização do património e da história em destaque no programa de hoje. Foi um gosto estar consigo uma vez mais. Voltaremos amanhã e contamos com a sua habitual presença aí desse lado. Fique bem.